Olá, hoje gostaria de abordar com vocês uma questão importante que eu acredito que envolva o cotidiano da vida social de pessoas com diagnóstico de autismo, que é o que a gente pode considerar como as relações interpessoais. Isso está inserido dentro das relações interpessoais. Qual é a grande problemática das relações interpessoais entre pessoas neurotípicas e pessoas com diagnóstico de autismo, ou em processo de diagnóstico de autismo? A grande questão é como convivemos e como tratamos essas pessoas dentro de uma relação de igualdade, sem colocar ela numa condição de superproteção, sem colocar ela numa condição de desmerecimento ou subestimar, né? O autismo ele é uma condição de funcionamento. O que é a parte do transtorno no autismo é os aspectos da disfuncionalidade, que muitas vezes tratando em um acompanhamento, tendo um suporte, assim como qualquer outro ser humano precisa de ter um suporte psicológico, precisa de um suporte educacional, precisa de um suporte social, familiar. Todas as pessoas neurotípicas também precisam de suporte. O autista também vai precisar, só que o suporte dele é diferente do suporte das pessoas neurotípicas. Isso é o que difere. Isso que é o importante. Se a gente considerar que a questão de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, é apenas um ponto, uma rede de apoio para que esse autista desenvolva autonomia, desenvolva uma vivência social dentro da condição dele, porque a proposta de suporte é essa. Nós não estamos exercendo o capacitismo. Agora, se começarmos a tentar dentro da reabilitação, tentar dentro do suporte e esperar e criar uma expectativa de que esse sujeito vá desenvolver habilidades que não são habilidades que naquele momento ele não vai alcançar. Ele pode até alcançar, mas dentro do tempo dele, dentro do processo de desenvolvimento, dentro das variáveis psicológicas, sociais, contextuais, familiares e assim como também dentro da condição neurológica. Se nós entendermos isso, nós não estamos atuando com o capacitismo. Se nós entendermos que esse indivíduo tem potenciais e que nós exaltamos esses potenciais, nós não estamos atuando com capacitismo. Se nós desenvolvermos uma metodologia e o sujeito precisa se encaixar na metodologia, nós estamos desenvolvendo o capacitismo. Porque a metodologia é criada como um recurso, um aparato de manejo para aquela condição. Mas ela não pode ser ortodoxa, ela não pode ser uma condição. A metodologia ela não pode ser uma condição que eu ingesse o indivíduo, que ele tenha que se encaixar dentro dos protocolos devidos. Então, dentro do processo de acompanhamento de crianças com diagnóstico de autismo, a liberdade de expressão é algo essencial. A liberdade de demonstração de afeto, de como desenvolve afeto, de como descarrega a energia através da hiperatividade, das suas condições de impulsividade, como lidamos com isso, como recebemos isso e administramos isso e auxiliamos essa criança a administrar seus processos de impulsividade, de hiperatividade, ou aquilo que ainda não está desenvolvido, que não amadureceu, como entendemos isso e não exigimos forçosamente que esse sujeito, que essa criança desenvolva algo para além daquilo que ela não está alcançando naquele momento. Quando a gente trabalha dessa forma, dando essa margem de liberdade,
tudo se torna mais fácil. É claro que dentro de uma sessão de reabilitação a gente precisa ter alguns protocolos estruturados, alguns objetivos a serem alcançados, mas nós precisamos nos permitir que a criança nos ensine como trabalhar, que a criança nos ensine como ela recebe o método através da espontaneidade, através do retorno que ela nos dá das expressões que muitas vezes passa desapercebido, porque estamos tentando encaixar o indivíduo dentro da metodologia, estamos tentando encaixar o indivíduo dentro da instituição, estamos tentando encaixar o indivíduo dentro de um funcionamento que criamos a expectativa de que ele funcione. Essa proposta de encaixar só funciona, infelizmente, que também eu acredito que não era nem para funcionar, para pessoas neurotípicas. O autista não precisa disso. O autista não precisa de ser encaixado. Ele precisa ser reconhecido dentro da sua forma de ser livre e trabalhar as questões com ele para que ele consiga desenvolver um senso de pertencimento, um senso de coparticipação, de que ele se sinta parte de um processo familiar, social, com outras crianças, com o ambiente da escola, com as texturas, com as coisas que ele admira, com os seus hiperfocos, que eu sempre digo que os hiperfocos muitas vezes são fontes e apoios de regulação em crises sensoriais. Então, tudo isso é uma questão qualitativa, de uma reflexão qualitativa que precisamos ter a respeito do capacitismo e que precisamos ter da forma como interagimos com o autista, que precisamos ter como desenvolvemos as nossas relações com as crianças autistas, com os adolescentes autistas, com os adultos autistas também. Não se estupefar quando existem algumas reações que são diferentes, né? Alguns impulsos que são diferentes. Não ficar assustado com algumas posturas que eles têm, porque a forma deles interpretarem aquela situação e a forma como eles estão reagindo àquele ambiente. E está tudo bem. Nós também não somos pessoas de um funcionamento ilibado, de um funcionamento 100% equilibrado. Então, assim, muitas vezes atuamos diante de pessoas neurodivergentes de forma que mudamos o nosso comportamento, infantilizamos, ou tratamos com coitadismo, ou tratamos com superproteção, porque nós entendemos que em nós reside uma normalidade. E o que de fato é normal? Me responde você. O que de fato é normal? Se nos colocarmos num patamar de normalidade, qual é efetivamente a condição de lugar na nossa vida, na nossa sociedade, das pessoas neurodivergentes? Então, suspender o conceito de normalidade eu acho que é emergente, urgente, necessário e, sem dúvida, algo que precisamos relativizar a forma de sermos enquanto pessoas diferentes em um grupo de diversidade social. Muito obrigado por vocês me ouvirem. Um bom dia para todos.